Lobisomem. Lobisomem está presente no folclore brasileiro, mas é uma lenda conhecida em todo o mundo. Praticamente, essa fase de homem que se transforma em lobo em noite de lua cheia. A lenda do lobisomem. A lenda do lobisomem é conhecida praticamente no mundo todo. Ela o define como um ser parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia, ato de transforma-se em lobo. Aquele que é amaldiçoado transforma-se no lobisomem. Nas noites de lua cheia, algumas variações da lenda falam que a licantropia foi resultado de um pacto de um homem com o diabo. Uma vez transformado em lobisomem, a pessoa freneticamente à procura de vítima para matá-las. A cultura popular moderna alastrou a ideia de que o lobisomem é vulnerável somente à bala de prata ou a objeto cortante feito também de prata. Assim, a única forma de matá-lo seria por meio de objetos feitos desse mal. A cultura popular moderna também espalhou que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente. Isto é, de pai para filho, e aquele que são mordidos por e sobrevivem transformam-se também em lobisomem pouco tempo depois. De onde surgiu o lobisomem? A lenda do lobisomem surgiu na Europa, e os relatos mais antigos existentes sobre esse ser levavam os estudiosos a concluíram que sua origem está na Grécia Antiga. Existem diferentes versões na tradição grega, mas um dos relatos fala de um rei chamado Licau, que reinou em região chamada Arcádia, e foi punido por Zeus após tentar matá-los. Isso aconteceu porque Licau era conhecido por realizar o sacrifício de humanos viajantes que visitavam seus domínios. Zeus, então, disfarçou-se de viajante, dirigiu-se a Arcádia e, recebido por Licau em um jantar, esse planejava matá-lo. Em seguida, o rei da Arcádia ofereceu carne humana para Zeus, que, enfureceu, puniu-se, transformando-o lado para sempre. A origem grega do lobisomem, inclusive do nome a lenda, pois também é conhecido como licantropo, tendo laicos o significado lobo e antropo, de homem em tradição livre de homem por fim. Existem alguns estudos que apontam que o lobo era animal que recebia culto na antiguidade, e esse culto e a lenda acabou sendo transmitido para Roma. Em Roma, além de ter existido um culto ao lado por meio de uma festa chamada Lupercália, a festa dos lobos, existia também a história de um homem que se transformava em lobo, e lá esse era chamado de Versipélio. Como os romanos conquistaram uma quantidade vasta de território, a crença no homem que se transforma em lobo espalhou-se, principalmente pela Europa. A expansão da lenda fez com que ela tomasse novas características, e em cada local acabou ficando conhecida por nomes diferentes. Em locais cristianizados, esse ser tornou-se pescador amaldiçoado, que tinha na maldição do lobisomem uma espécie de penitência até ser perdoado dos seus pecados. Se na Grécia ficar conhecido como licantropo e em Roma como Versipélio, em locais da Europa recebeu os seguintes nomes: Loup-garou, na França, werewolf, entre os seções, Oborotem, para os russos, lobisomem, na Península Ibérica, etc. até morno na África e na Ásia. A lenda do lobisomem ficou conhecida, embora características diferentes nesse continente. Influência portuguesa na lenda do lobisomem. Naturalmente, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil por meio dos portugueses, durante o período em que esse país, a lenda chegou e assumiu diferentes características em cada
região. Em Portugal, acreditava-se, o lobisomem era um homem magro, com orelha comprida, nariz avantajado. Falava-se que se poderia ser em homem amaldiçoado por ser predestinado à maldição, bem como esta poderia ser uma penitência de pecados cometido. Havia também uma relação da lenda com o aspecto moral, pois acreditavam-se que o filho nascido de um inseto seria com um lobisomem, no que o primeiro filho, homem nascido depois do nascimento de 7 filhos seria um lobisomem. Uma vez transformado nisso, o ser partiria à procura de cemitério. Homem nascido depois do nascimento de 7 filhos seria lobisomem. Uma vez transformado nisso, o ser partiria à procura de cemitério e de pessoas para alimentar-se. Em Portugal, o lobisomem também poderia ser conhecido como corredor. Em Portugal, o lobisomem também poderia ser conhecido como corredor ou tardo, e lá chegavam a acreditar que mulheres também poderiam transformar-se nesse ser, sendo chamados de pieira ou bobeira, conforme o folclorista. Lobisomem no Brasil. Aqui no Brasil, como mencionamos, a lenda do lobisomem chegou por meio dos portugueses, e alguns estudos realizados concluíram que uma lenda desse tipo entre os povos indígenas, o mais próximo disso eram lendas, que acreditavam que eram lendas, que acreditavam que homem ou mulheres poderiam transformar-se em alguns animais da floresta. Essa lenda no folclore brasileiro acabou adquirindo elementos presente na sua versão portuguesa. Assim era comum acreditar que o lobisomem era o homem nascido depois que a mãe tivesse 7 filhas. Embora versões da lenda falem que se nascesse 7 filhos, homem, o 8º filho também seria um lobisomem. No norte do Brasil, o lobisomem era o homem que tinha a saúde debilitada. E aquele que fosse anêmico acabaria transformando-se nele. Uma vez transformado, alimentar-se do sangue de outros humanos, para compensar a pobre dieta como um deles. A transformação acontecia nas noites de quinta-feira para sexta-feira. No sul, por sua vez, o fato que transformava o homem em lobisomem era o incerto. No Brasil, não houve registro no folclore na transformação de mulheres em lobisomens, em nosso folclore. Somente os homens tornando lobisomem. Outra crença relacionada ao lobisomem no Brasil é o nome interior de São Paulo. Acredita-se que esse ser tentava invadir as casas para comer as crianças, e atrás especialmente de criança não batizada. O que as lendas falavam a cura do lobisomem, e em qual acreditava-se que se fosse ferido gravemente com determinado objetos, um desse era uma bala de cera de vela de um altar em que tivesse sido celebrado 3 vezes missas do galo ou 3 missas de domingo.